Continuando o nosso aprofundamento no mercado de capitais, vamos relembrar a liquidação da negociação com ações. Nós sabemos que a liquidação de uma operação à vista com ações ocorre em duas fases. Primeira fase, que é a fase de disponibilização dos títulos para a CBLC. As ações têm que estar disponibilizadas na CBLC em no máximo 2 dias úteis após o fechamento do negócio. D é o dia em que o negócio foi fechado em pregão. 2 dias úteis depois, o título tem que estar disponível na CBLC, porque no terceiro dia útil haverá a liquidação financeira. A liquidação financeira representa a entrega do título ao comprador e o pagamento ao vendedor. Mas muita gente pergunta, muita gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Mas e se houver inadimplência nessa operação? E se o vendedor não entregar as ações? O vendedor não tinha as ações e não conseguiu. Se o comprador não pagar, como é que fica? Vamos então responder a essa indagação. Primeiro, em relação ao pagamento. Essa hipótese não existe, porque a CBLC debita da conta da corretora. Se o cliente não tem dinheiro na conta dele na corretora, ele vai ter que se virar com a corretora vai executar, a corretora tinha dado um limite, mas o pagamento será efetuado. A CBLC debita da conta da corretora, por isso que as corretoras estabelecem limites operacionais para os seus clientes, para diminuir o seu risco, porque num caso limite do cliente não cumprir com a sua obrigação e não comparecer com o dinheiro na conta da corretora, a corretora tem que bancar a operação. Porque vamos lembrar o seguinte, o negócio foi fechado em D, mas ele só tem que ser pago em D mais 3. Normalmente a corretora debita do cliente já em D mais 1. Ela só tem que repassar em D mais 3, mas normalmente ela já debita em D mais 1. Mas se o cliente não tiver dinheiro em D mais 1, mas conseguir mandar em D mais 2, não tem problema. Ainda está dentro do prazo. Mas se houver inadimplência do investidor, a corretora assume perante a CBLC, porque a CBLC debita da conta da corretora que mantém na CBLC. Agora, se a ação não for entregue, aí a situação é mais complicada, porque a corretora que representa o vendedor, ela não tem ações, ela não é uma investidora, ela trabalha com dinheiro, é uma instituição financeira similar. Então, quais são as providências que a organização, que a própria estrutura do mercado de capitais prevê no caso de uma falta de entrega? Nós temos duas situações. A primeira é o empréstimo compulsório de ações do Banco de Títulos da CBLC, o BTC. O que é isso? Investidores que possuem ações, que não pretendem vendê-las, eles colocam ações disponíveis para aluguel. É chamado de empréstimo, mas na verdade é um aluguel, porque quem pega essa ação emprestada paga um aluguel. Muitos investidores utilizam a opção de empréstimo para, por exemplo, ser garantia de uma operação a termo ou de uma operação de opção. Então, a primeira hipótese, o vendedor não entregou as ações. Essa ação existe, está disponível para empréstimo, para aluguel. No banco de títulos da CBLC é feito o empréstimo compulsório, ou seja, a CBLC pega a quantidade de ações do seu banco de títulos necessária para cumprir aquele compromisso, ela promove o aluguel compulsório e ela vai cobrar da corretora e do cliente do vendedor o preço, o custo daquele aluguel. Então essa é a primeira opção, que é a opção que a CBLC lança a mão quando acontece, o que não é comum, é raro a falta de entrega, mas está previsto. Então quando acontece uma falta de entrega
de ações que estão disponíveis para empréstimo no banco da CBLC, no chamado BTC, Banco de Títulos da CBLC, quando tem essa situação, a CBLC faz o empréstimo compulsório, pega o título e entrega ao comprador. E o vendedor é que tem que pagar o aluguel à CBLC, ou seja, ele vai ter que pagar posteriormente, comprar ações e devolver à CBLC. Mas pode haver aquela situação em que a ação não está disponível, não existe essa ação disponível para empréstimo lá no banco de títulos. Neste caso, a CBLC emite a chamada ordem de recompra. E aí vamos entender o seguinte: recompra aí não quer dizer comprar de volta, quer dizer comprar outra vez. Porque o comprador pagou, mas não recebeu. Então o comprador não tem que pagar de novo. Aquela ordem de compra é que tem que ser recomandada. Então é uma ordem de recompra, comandada pela própria CBLC. Então a CBLC, em D+4, porque D+3 era o dia que era para fechar, para finalizar. Não foi finalizado porque não houve a entrega. Houve o pagamento, mas não houve a entrega. Então, no dia útil seguinte, D+4, a CBLC emite e distribui a ordem de recompra. Essa ordem de recompra, ela é efetuada até 2 dias depois pela corretora do comprador, que ele já pagou, ela já foi debitada. Então ela está confirmando esta ordem de recompra. No dia seguinte, a corretora confirma essa execução. Se ela não confirmar a execução, considera-se que a ordem de recompra não foi aceita. E aí o dinheiro é devolvido ao comprador e cancela-se a operação. Havendo a confirmação da execução, haverá então o pagamento ou do valor original ou do valor de recompra, o que for menor. Porque, na verdade, o investidor pagou, tinha sido debitado. Passou 7 dias úteis. Essa ação pode ter valorizado ou desvalorizado. O comprador não será prejudicado por essa diferença. Porque se a ação valorizou, ele continua pagando o preço lá de trás, que era o preço menor. E se a ação desvalorizou e ele confirma que quer comprar assim mesmo, ele vai pagar o preço novo, que é menor. Então, há, na verdade, um cancelamento daquele pagamento feito e um novo pagamento pelo novo valor, pelo valor da ordem de recompra, que pode ser igual ao anterior ou menor, caso a ação tenha se desvalorizado neste intervalo. E pode haver o cancelamento, se houver a concordância do comprador. E se houver disponibilidade, não pode haver cancelamento porque não tem disponibilidade da ação para ser entregue. É havendo concordância e havendo a disponibilidade da ação, não quero mais, porque desvalorizou e eu não quero uma ação que está desvalorizando. Então aí pode haver o cancelamento como desdobramento da falta de entrega. Esta é uma situação pouco comum, mas que está prevista e regulamentada. Vamos então agora dar uma olhada, começar a ver os índices de ações. No Brasil, nós temos vários índices. Nós temos o Ibovespa, que é o mais conhecido. Temos ainda o FGV 100, o IBX 100, o IBX 50 e o IBX e VBX 2. Ainda existem vários outros índices, mas seria
exaustivo e desnecessário para o curso de conhecimentos bancários nós elencarmos todos os índices criados pela Bolsa de Valores de São Paulo. Mas existe, tem o índice de chamado Small Caps, que é de ações de segunda linha, tem o índice de governança corporativa diferenciada, tem índices setoriais, por exemplo, índice das empresas do setor elétrico, índice das empresas do setor de telecomunicações. Mas nós vamos nos concentrar nesses 5 índices, que são índices gerais, que pegam todo tipo de ação. Vamos então ver as características de cada um deles. O Ibovespa. O Ibovespa é o mais importante. Vamos acompanhar o que lemos na tela. Está que se você tem um exemplar do meu livro, você pode também acompanhar pelo exemplar do meu livro, porque isso é uma extração do texto do meu livro que explica os índices de ações da Bolsa de Valores de São Paulo. O mais importante é o Ibovespa, que ele reflete o comportamento, digamos, do conjunto das ações, embora não todas as ações estejam incluídas nesse índice, mas ele é o principal. Ele retrata o comportamento dos principais papéis negociados. A carteira teórica do Ibovespa foi constituída em 1968. Por isso é que o Ibovespa é tão importante, porque é um índice que tem mais de 40 anos de apuração contínua. Então, ele reflete toda a valorização, mudanças de moedas, a valorização do mercado acionário, a mudança da composição. Esse índice, a sua carteira teórica foi modificada bastante de 1968 até agora. E você está vendo que o índice da carteira inicial foi fixado arbitrariamente em 100 pontos. E aí você começa a entender quando na notícia, no noticiário da TV, do jornal, diz: o Ibovespa fechou em baixa aos 57.500 pontos. Que diabo de ponto é isso? Isso significa o seguinte, que fazendo atualização monetária, convertendo e levando-se em conta as mudanças de carteira teórica, quem aplicou R$1, se existisse essa moeda nessa época, em 1968, numa carteira do índice Bovespa, hoje teria R$575, que foi 575 vezes 100, 57.500. Essa é a ideia dos pontos. Todas as bolsas trabalham com esse sistema de pontos. O índice é lançado, esse índice, no momento que ele é lançado, ele é fixado arbitrariamente numa determinada quantidade de pontos, normalmente 100 ou 1.000, e a valorização e desvalorização desse índice é que faz com que ele aumente ou diminui esse número de pontos. O Ibovespa, ele tem essa finalidade de servir como um indicador médio do comportamento do mercado. E aí ele tem uma configuração a mais próxima possível da realidade do mercado. Então, uma ação para ser incluída na carteira teórica, vamos só entender esse conceito de carteira teórica. Carteira teórica é o seguinte: teoricamente, um investidor iria adquirir tantas ações da Petrobras, tantas ações da Vale, tantas ações da BMF Bovespa, num percentual tal que compunha uma carteira. Essa carteira não existe na prática, não tem o investidor que representa a BMF Bovespa, mas é como se fosse. Então, se esse investidor fictício comprasse essa carteira tem esta composição, a chamada carteira teórica, que é a carteira cuja variação de cotações indica, a partir dela é apurada a cotação do índice Bovespa e de todos os demais índices. Então, para que uma ação entre nessa carteira teórica, ela tem que seguir, ao mesmo tempo, 3 critérios em relação aos 12 meses anteriores. Então, ela tem que estar com 80% no mínimo de negociabilidade, ou seja, de quantidade de negócios, mais de 0,1% do volume financeiro do total, cada uma, e tem sido negociada em mais de 80% do total de pregões do período. Este índice Bovespa, ele tem uma reavaliação
de 4 em 4 meses, sempre em relação aos 12 meses anteriores.